É isso aí, pessoal. Hoje nós estamos aqui com um tema muito interessante, que é o massacre que aconteceu lá em Roraima e Manaus. Vocês aí devem ter visto, muitas pessoas foram mortas em relação às facções criminosas FDN e PCC, que numa briga lá por poder, houve morte lá de cento e tantas pessoas, umas foram decepadas, outras lá foram, enfim, arrancados os corações, coisas horríveis. Mas a questão é importante ver que foi um homicídio, isso aí não tem dúvida. É o artigo 121 do Código Penal, tem lesão corporal, a parte criminal é bem tranquila, todo mundo sabe que matar alguém é crime. Agora, uma questão interessante que a gente tem que lembrar é a parte do direito administrativo, que a professora Gabriela até vai explicar melhor, que alguns presos estavam sob a custódia do Estado e foram mortos. Esses que foram mortos, tem indenização? Não tem indenização? Como é que está essa situação? Olá, pessoal. Bom, vou explicar aqui junto com o professor Cristiano as razões pelas quais as famílias dos presos vão receber uma indenização em razão da morte desses presos no presídio. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre os fundamentos da responsabilidade civil do Estado, né? Nós sabemos que o Estado responde objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Então, quando o agente público edita um ato administrativo que causa um dano ao particular, o Estado vai responder objetivamente. Por que objetivamente? Porque tem que ser demonstrado 3 elementos: a conduta do agente, o dano sofrido pelo terceiro e o nexo de causalidade. Só que nesse caso, eu não tenho conduta direta, eu não tenho conduta do agente. O presidiário, na verdade, o preso, ele morreu em razão dessa situação que o Cristiano descreveu para vocês. Não houve conduta do agente público. Por que razão a administração pública, o Estado, tem que indenizar a família do preso, pessoal? Porque, pessoal, nessa situação, os presos estavam numa situação de custódia. O Estado tem um dever de cuidado ali, de manter o quê? A integridade daquele preso. Em razão desse fato, o Estado vai responder sim e vai indenizar a família do preso, que então morreu nesse momento naquele presídio. Aquela situação de cuidado, o presídio em si, aquela situação de custódia, gera o dever do Estado de indenizar, ainda que não haja aí nenhuma conduta do agente público. Não houve, correto, nenhuma conduta do agente, não foi o agente público que matou o presidiário. Entretanto, em razão do fato de que há uma situação de cuidado, de custódia, o Estado vai responder sim e vai indenizar as famílias. Mas sabe o que é engraçado? Que eu fico pensando, e a gente estava discutindo aqui, que sim, as famílias recebem uma indenização em decorrência dessa situação de custódia. Entretanto, pessoal, pensa comigo, os policiais que desempenham atividades de risco todos os dias, muitas vezes eles acabam falecendo em decorrência da atividade que eles desempenham. E aí, o que vocês acham? A família dos policiais recebe uma indenização do Estado ou não? O que vocês acham, hein, gente? E aí, Cris, o que você acha? Como é que acontece? Essa é uma questão interessante, porque hoje em dia a gente tem visto muitos políticos, deputados federais, senadores, falando assim: morreu um preso e vai ter indenização. Agora morre um policial e não tem indenização. Aí eu fico me perguntando, claro, também acho errado o policial ser morto, atingido aí por um homicídio, bala perdida e não ter indenização. Mas o maior problema não é esse, o maior problema é que não há previsão legal em que um policial, quando ele é morto em serviço, um promotor de justiça ou até mesmo um juiz, que tenha uma indenização para esse funcionário público, essa autoridade. Mas para o preso existe. É igual a professora Gabriela falou, no caso lá da Constituição da República, ela prevê expressamente que qualquer ação ou omissão do Estado que gere dano tem que indenizar. No caso do policial não tem. Então esses deputados, essas pessoas aí que falam, tinha que ter uma indenização para o policial morto e para o preso não, a primeira coisa que esses deputados e senadores deveriam fazer é alterar a lei. É criar uma lei, um projeto de lei que preveja esse tipo de indenização para o policial que morrer. Porque é muito fácil fazer o discurso do ódio, o discurso de que preso não vale nada, que o policial vale, é muito fácil fazer esse discurso. Eu particularmente também penso, o policial tem muito valor. Mas então o deputado e o senador devem fazer um projeto de lei que tenha uma previsão de indenização
para o policial que esteja numa situação de risco, o promotor, o juiz e assim por diante. Porque ficar nesse discurso de que preso não tinha que ser indenizado, o policial tem, é muito fácil falar isso para a torcida. Agora, na prática, isso é muito diferente, porque na prática nós teríamos que ter uma lei prevendo esse tipo de indenização. Sociologicamente, eu acho, com certeza, que o policial tem uma função muito relevante. O policial tem que ser protegido, igual os Estados Unidos, igual outros países, que quando morrem em serviço, tem lá uma indenização, tem pensão, tem várias coisas mais legais, previstas em lei. Então, no Brasil, o que falta é alterar a lei para que a gente possa, então, fazer esse tipo de discurso. A sociedade pode fazer isso? Pode. Agora, o deputado e o senador que faz esse discurso parece que desconhece até a sua própria função legislativa. Sim. Porque ele deveria, então, no caso, fazer o quê? Criar uma lei. E não ficar falando, eu acho que o preso não vale nada, tinha que ter rebelião todo dia para matar. Pior ainda, esse tipo de discurso que a gente assistiu, algumas pessoas falando, tinha que ter uma por dia para matar vários criminosos. Como que um funcionário público, uma pessoa que trabalha dentro do Estado, vai fazer esse discurso? Isso é desconhecer a Constituição da República. Exatamente. Porque a custódia é do Estado. Então o funcionário público tem que zelar pela vida do preso. Ele está sob a custódia do Estado, então não pode falar isso aí, morre um por dia que vai ser melhor. Isso é uma verdadeira excrescência que a gente tem visto aí na vida. Inclusive, Cris, só te interrompendo. Pessoal, vocês sabiam também que quando o preso se suicida na prisão, o Estado também vai indenizar as famílias? Por quê? Porque o Estado tinha que garantir, até mesmo, pessoal, proteger o preso, aquele presidiário, contra ele mesmo. Isso aí, teve até uma prova, não sei se vocês chegaram a ver, tem até uma prova de concurso que perguntou isso. Os delegados, civil, não sei qual estado, que um preso morreu dentro lá da cela, e qual que seria então a resposta? No direito administrativo, a professora Gabriela, indeniza, não indeniza? Indeniza. Se ele suicidou, o Estado não foi aqui zeloso o suficiente para proteger a vida ele do contra preso. ele mesmo. Exatamente. Então eu acho que essas discussões, eu acho que o massacre foi péssimo, eu acho que matar numa situação como essa é horrível, facções criminosas, mas a gente tem que conhecer antes a lei. Nós, operadores do direito, a gente tem que conhecer primeiro a lei para depois dar essa opinião. Porque a opinião, às vezes que a gente fala no Facebook ou fala na mídia, a gente dá uma opinião, às vezes, sem reflexão e acaba discutindo aqui o ódio, né? Fomentando o discurso de vamos matar presidiários, eles devem morrer mesmo, e o policial que tem que ser indenizado. Eu acho que, de fato, a gente tem que zelar pela proteção do policial e o preso, claro, já é protegido pela Constituição, assim continua. Mas a gente não pode se esquecer de que existe lei no Brasil, de um Estado democrático de direito. Então, a ideia que nós temos que ter hoje aqui é de criar novas leis para que se proteja policial, se proteja promotor, se indenize, dê aqui, se for o caso, uma pensão pela morte para os familiares que aqui ficaram, e aí sim a gente vai fazer algo que seja legal. Então esses episódios são tristes, são péssimos, mas é bom para a gente refletir sobre o que está hoje em vigor e o que pode estar em vigor no futuro próximo por meio dos deputados e dos senadores. Pessoal, então acho que foi esse nosso bate-papo, né, Cris? Com uma dica importante e com uma reflexão, né? Isso aí, reflexão sociológica, legal, filosófica, que é o que a gente tem que fazer aí no direito. Então é isso aí, pessoal, até a próxima. Tchau, Mais tchau. novidades para vocês.